Renato Alves. Aí eu quero te convidar, que já está aqui comigo. Bom dia, Renato. Bom dia, bom dia. Se você anda meio esquecido, aqui vai um conselho. Ouça com atenção, sem esquecer depois, é claro, 10 dicas preciosas para você melhorar a sua memória. O especialista em memorização, Renato Alves, tem a dica certa para quem nunca lembra o nome das pessoas. E é sobre isso que a gente vai conversar agora com Renato Alves, que é, olha esse nome, mnemonista. Um convidado muito especial. Estou falando de Renato Alves, ele que é especialista em memorização. E pela primeira vez em Portugal, a maior memória do Brasil, considerada pelo livro Mundial de Recordes, o Guinness Book. Ele é autor de livros, autor de técnicas de memorização e chama-se Renato Alves. Olá, bem-vindo. E os 10 hábitos da memorização do Renato Alves na vitrine do Faustão. E agora? Hoje nós estamos com um recordista aqui, que é o Renato Alves. Ele é o primeiro recordista do país, recordista brasileiro de memória. Já ajudou mais de 200 mil pessoas a exercitar a memória. Método Renato Alves. As técnicas do Renato Alves são fantásticas. Me ajudaram muito a memorizar os textos e ter mais atenção para ler e ter concentração nas coisas do dia a dia. E agora a gente vai falar de memória com o primeiro recordista brasileiro em memória. Foi a dificuldade de memorizar as lições na escola que o fez trabalhar a mente até ser capaz de decorar uma sequência de mais de 100 números e letras e repeti-la sem um único erro. Uma lição que merece ser lembrada. Com vocês, Renato Alves! Olha o Renato aqui, ó. Grande Renatão. Método garantido, e quem confirma é o eleito pelo Ranking Brasil a ter a melhor memória do país. Renato Alves explica que podemos usar informações da nossa rotina para criar senhas seguras e inteligentes. O famoso branco não acontece com o rei da memória. Renato é o dono do título de melhor memória do Brasil, do Guinness Book Nacional. Com vocês, Renato Alves! E com a alegria de um ganhador da Mega Sena, eu começo aqui o nosso Destrave o seu cérebro, o treinamento de memória mais importante depois de Simoníades, o filósofo grego que inventou o Palácio da Memória, fez a sua primeira demonstração pública de memorização. O Destrave o seu cérebro de longe é o nosso melhor treinamento. Sejam todos bem-vindos, bem-vindas aí ao nosso treinamento. O pessoal está chegando aí. Eu vou pedir já de início, nessa linda noite, que você deixe aqui. O pessoal veio na aula de ontem, gostou da aula de ontem, mas deixou a desejar na questão curtida e compartilhamento. Então, se você está aqui comigo agora, compartilha, porque quanto mais pessoas souberem dessas boas novas aqui, mais pessoas estarão lendo mais livros, estudando mais, modificando a forma de pensar, né? Mudando o próprio ponto de vista, mudando a própria vida. Tá? Então, iniciando nosso treinamento, eu quero dar aqui as boas-vindas, fazendo a nossa lista de chamada tradicional. Tá? Eu quero falar com você que está aqui hoje, porque é aquela pessoa que adora comprar livros, enche sua estante de livros, mas não lê nenhum. Isso acontece com você? Escreva aí, ó. Presente, professor. Eu estou aqui, né? Você que tenta ler livros, mas não tem concentração, tá? Você que até lê alguma coisa, mas não entende nada. Escreve aí, presente, isso acontece com você. Você que sente sono na leitura, né? Você que se sente assim, sente que está ficando para trás, está todo mundo te passando, a tecnologia está avançando, agora vem aí a inteligência artificial e você pensa assim, caramba, o mundo está mudando, e eu estou ficando para trás, eu preciso correr, né? Recuperar esse tempo perdido. Você se sente assim? Então, este treinamento é para você. Você que se acha burro demais, incapaz de aprender algo, você que procrastina a aprendizagem, procrastina os estudos, e você que não estuda, mas que procrastina a tua saúde mental, a tua lucidez, a tua longevidade com lucidez. Você que demora 1 hora para ler um livro, para ler um livro, não, para ler uma página de um livro, né? Você que não lembra de nada, se frustra com seus resultados, diga aí presente. Mas não é só isso, tá, gente? Eu quero falar também com você que está aqui para vencer na vida. Quem é que está aqui para vencer na vida? Que quer ganhar mais dinheiro, que quer poder comprar aquilo que deseja, que
que quer poder viajar com a tua família, passar num bom concurso público, ter estabilidade, ser dono da própria empresa, ter mais tempo para você fazer isso aqui, simplesmente tirar uma tarde para ficar aí, ó, no seu escritório, na sua sala, lendo bons livros, se atualizando. Esse treinamento é para você, tá? Se você já sentiu dificuldades em aprender alguma coisa, tá? Você que escreveu aí presente, é porque você provavelmente sentiu dificuldade. Ontem eu cantei aqui a ficha para vocês. O que aconteceu? Por que você chegou nesse ponto em que você tem que vir assistir essa aula para aprender a destravar o teu cérebro? Você chegou aqui por quê? Porque o sistema de educação que nós recebemos, ele foi insuficiente. Ele foi ineficiente. Só para você ter uma ideia, 10% do que um aluno recebe em sala de aula, tá? Ele precisa complementar em casa com os outros 90%. Por quê, gente? Por uma série de questões. O tempo da aula, o cronograma das matérias, ou seja, numa sala de aula, você recebe 10% do que você precisa saber para ser um grande profissional. O restante, meu querido, minha querida, você precisa ter dentro da tua casa, da tua rotina, da tua agenda, um horário, um cronograma de estudos. E aí, ontem eu fiz uma pergunta que eu acho fundamental, e desculpa se você assistir essa aula 10 vezes eu vou fazer essas perguntas aqui, porque é a base, gente. É onde habita, reside o problema. Então, responda sim ou não, com sinceridade. Você aprendeu em sala de aula a se concentrar nos estudos? Você aprendeu a ler com o cérebro? Você aprendeu a analisar e compreender o texto? Você aprendeu a estudar assuntos difíceis, textos difíceis? Isso acontece muito com o estudante que sai do colegial, vai para a faculdade, ele tem ali uma mudança radical de percepção, de texto, de conteúdo, de vocabulário. Você aprendeu a lidar com isto na sala de aula? Você aprendeu a transformar informação em conhecimento, a memorizar as matérias? Você aprendeu a tomar decisões inteligentes, a abastecer bem a sua memória? Então, é o que eu disse, o mundo mudou, gente. O mundo mudou. Como é que você acha que vai ter sucesso na vida sem o básico? Isso aqui é o básico. Concorda comigo que isso é o básico? Um autodidata. O que é uma pessoa autodidata? É a pessoa que aprende com seus próprios meios, sozinho. Ele tem foco, tem disciplina e tem habilidade para aprender sozinho. Né? Então, como é que você acha que vai ter sucesso na vida, abrir tua empresa, passar num concurso, transformar tua carreira sem esse básico aqui? Então, hoje nós estamos aqui para isso. O Destrave Seu Cérebro tem essa missão, de pelo menos plantar uma semente na tua consciência para que você busque essa mudança que você tanto precisa, que você tanto busca. Então, na aula de hoje, o que nós vamos aprender na aula de hoje? Ontem, nós vimos ali, ó, como ter mais concentração, como ativar sua memória, remédio para a memória, que é aqui, ó, tá aqui em cima da minha mesa, ó, esses venenos que as pessoas oferecem em cápsulas, aí, veneno encapsulado, que não ajuda em nada, tá? Remédio, como evitar esquecimentos, a destravar a tua memória, aí fizemos exercícios ontem aqui, tá? Esse conteúdo que você está recebendo é conteúdo de aula, de curso pago, de palestras que eu faço, de mentorias, só que está sendo disponibilizado aqui de forma gratuita. Então, não terá reprise. Se você puxar essa aula daqui 24 horas, não estará mais no ar, porque não tem reprise, porque esse conteúdo é o conteúdo da galera que paga para assistir. Mas eu estou trazendo para você aqui como uma demonstração, como uma amostra. E é importante isso, gente, porque as pessoas obtêm resultados. E é legal a gente ver que só com uma aula as pessoas já tiveram bons resultados. Olha só, trouxe aqui para vocês, ó. Várias pessoas mandaram aqui comentários na live. Olha lá, sensacional, descobri que minha memória é boa, ansiosa para a aula de amanhã, que é de hoje, né? Aula top, hoje eu escolhi me concentrar na aula, vi como faz diferença, quero levar isso para o meu dia a dia. A Cristina, né? Professora, agradeço pelo conteúdo da live. Hoje acordei logo cedo e me senti mais concentrada, energizada para encarar os estudos. Gratidão. E tem mais uma coisa, sou 360, que já virou aluno do 360.
O Leonardo, muito boa aula. Memorizar pode se tornar algo prazeroso quando orientamos de forma correta, né? Muito bom reativar as memórias. Aqui, ó, a Priscila, a aula foi incrível, dicas extraordinárias. E eu entrei para o seu curso Memória 360. Uhul! Né? Brilhante, eu vou absorver tudo, desde de conteúdo incrível, treinar, tarará. Enfim, gente, a pergunta que eu faço para você é muito simples. Essas pessoas já tiveram esses resultados, por quê? Porque elas já usaram o método. Né? Comenta aí quem já usou. Comenta aí quem já teve mudanças de ontem para hoje, gente. Se você teve mudança, é porque você usou, você valorizou essa iniciativa. Se você não fez nada, cai naquela armadilha que nós mostramos ontem. A preguiça mental te leva à indecisão, a indecisão paralisa, tá? A sabedoria sem ação é como um navio carregado de ouro enterrado no fundo do oceano, né? E existem 4 sinais que eu considero que são sinais de inteligência de fato. O primeiro é a humildade, é reconhecer que a gente não sabe tudo. O segundo é a curiosidade, querer sempre aprender mais. O terceiro é ter uma mente aberta, tá? Não ter medo de levar a porrada da vida, porque é assim que você aprende. E a quarta, mais importante, gente, é o estado de gratidão. Tá? Gratidão é um sinal de sabedoria. As pessoas, quando você agradece, as pessoas são mais generosas, elas ficam felizes. Ontem muita gente agradeceu a aula de ontem, a aula 1, e você acha que eu vim o quê? Mais motivado ainda para a aula 2, para entregar mais conteúdo para vocês. E assim quanto mais você agradece, mais coisas boas acontecem na tua vida. E é um sinal de sabedoria. E te livra, pessoal, daquilo que você precisa, que é mudança, que é entrar no estado de mudança real, sabe? As pessoas que vivem aí num nível primário, no nível cognitivo primário, conforme eu expliquei ontem, são pessoas escravas dos sentidos, dos 5 sentidos. Quer dizer, a pessoa que come demais, a pessoa que às vezes bebe demais, vive de açúcar, sabe? As pessoas que se entregam ao sexo fácil. Então, escravo dos sentidos, escravos das emoções, escravos dos hormônios, né? Escravos dos maus hábitos, muitas vezes. Né? E como eu disse ontem, Domênico De Masi disse, o homem que trabalha não ganha dinheiro. Tá? Então, você precisa o quê? Criar um tempo na tua rotina, na tua agenda, para você subir essa escala. Como é que você faz isso? Aprendendo, lendo, assistindo aula, como você está fazendo aqui, aplicando, memorizando. Então, você já sobe para um segundo nível, que ele é o secundário, que é o nível do conhecimento, pessoas que conseguem interpretar melhor, a racionalização, não leva a emoção, mas o lado racional dela, que ajuda com que elas apliquem aquilo que elas aprenderam, pessoas com uma memória mais expandida. E também suba para o nível superior. Quando você fica bom no secundário, você já dá um pulo depois, um salto para o superior, que é ali onde você consegue criar, sabe, criar as realidades. A pergunta é muito simples. Por que tanta gente no mundo consegue andar de carro novo, a casa dos sonhos, viagens maravilhosas, ter o seu avião, ter o seu helicóptero? Talvez você não queira isso, mas consegue ter uma vida digna. E às vezes a gente não consegue ter, porque as pessoas entraram num outro nível. O mundo mental delas é o mundo da criação, é o mundo do poder de decisão, é o mundo do planejamento. Elas planejam aquilo que querem para a vida delas. Você pode até dizer assim, Renato, então já entendi. A partir de hoje, eu vou planejar a minha própria vida. Aí você pega o papel e a caneta, aí você fica ali olhando para uma folha em branco. Por onde eu começo? Entendeu? Entre o querer e o fazer, existe um abismo. E esse abismo você preenche, sabe com o quê? Com o conhecimento. O sucesso, gente, ele é uma soma. É uma soma do tempo, mas conhecimento mais ação. O tempo é a gestão do tempo, é usar bem o seu tempo, usar o seu tempo com inteligência. Conhecimento é um método, você adquire método para conhecer, para aprender melhor. Lembra que eu disse ontem? É tudo treinável. E ação, gente, ação é atitude. É você pegar todo o seu conhecimento e colocar em prática. Eu mostrei para vocês ontem, eu cheguei aonde cheguei porque eu coloquei tudo isso em prática. E na aula de hoje,
Tá? Na aula de hoje, vocês vão aprender aqui, ó, como você vai fazer uma leitura concentrada, como você vai lembrar melhor dos textos, como criar o hábito da leitura, como ler mais rápido e com foco e muitas outras orientações importantes que eu vou passar aqui para você hoje, tá? A aula de ontem valeu a pena? Conta para mim aí nos comentários sim ou não, gente. A aula de ontem valeu a pena? Coloca o coração aí, quem está chegando agora, curte, lembra sempre de se inscrever no canal para receber as atualizações. Valeu a pena, né? Foi nota 10, não foi? Tá? Hoje você está comigo 100% concentrado? Você trouxe um amigo aí para participar? Então compartilha lá com alguém, tá? A gente vai transformar vidas aqui, transformar pela educação, e a educação é poder. Então, a primeira questão que eu levanto aqui para você é esse, teste, o hábito da leitura. Você tem hábito de ler? Quantos livros você prometeu ler este ano? Lá no início, porque a gente sempre faz uma promessa, olha, esse ano eu vou fazer regime, este ano eu vou para a academia, este ano eu vou ganhar mais dinheiro, este ano eu vou ler mais livros. Né? Você fez essa promessa? Se você fez essa promessa, me diga uma coisa, quantos livros você leu do início do ano até aqui? Mais, quantos livros você tem aí na sua casa? Você tem um livro? Tem 10 livros? Tem 50 livros? Tem uma biblioteca como eu tenho aqui em casa? Quando falta método, quando falta foco, quando falta poder de memorização, quando falta concentração, quando falta motivação, entendimento, você não se empolga com a leitura. Por quê, gente? Lembra? A escola não te ensinou a estudar. A escola te alfabetizou, mas não te ensinou a estudar de fato. Então, ler é um ato sagrado. Tá? Para você ler, você tem que ter um local preparado, como se fosse um santuário. Não adianta você tentar ler de qualquer jeito, de qualquer forma, em qualquer lugar. Você consegue se concentrar, gente? Você não precisa ser um especialista em memória ou cognição como eu para responder essa pergunta. Você não consegue se concentrar. Por quê? Porque você vai ter o tempo todo interrupções. Mas aí você pergunta, Renato, mas vale a pena eu tirar um tempo, eu me dedicar à leitura? Vale a pena. Sim, com certeza vale a pena. Porque você tem benefícios quando você lê. Olha só, quem lê bem, o que acontece com quem lê bem, gente? Quem lê bem, escreve bem. Você concorda? Tá? As pessoas que leem bem, elas escrevem bem. Quem lê bem e escreve bem é porque tem bons argumentos, ou seja, consegue construir melhores textos. E aí quem tem bons argumentos chama mais atenção nas conversas. Quem chama mais atenção nas conversas conquista o respeito e a posição de liderança. Quem conquista respeito e posição de liderança, a gente consegue melhorar, maior colaboração e consegue maior colaboração espontânea das pessoas, ou seja, as pessoas te admiram e elas vão colaborar espontaneamente com você. E quem consegue maior colaboração das pessoas, gente, transforma a vida de muitos e implicação disso é ganhar mais dinheiro. Então, se você me perguntar, Renato, então quem lê mais enriquece? A resposta é sim. Eu não tenho a menor dúvida. Não importa a sua idade, o melhor presente que você pode dar para a tua vida é destravar o teu cérebro e se tornar uma máquina de aprendizagem. Não importa se você tem 70 anos. Não importa se você está começando agora. Não importa se você não teve uma boa formação. Eu estudei em escola pública, gente. Hoje eu leio no mínimo 50 livros por ano. Educa seu filho para a leitura, ele pode mudar o mundo. Eu mudei minha vida porque eu fiz isso. E hoje eu leio, olha só, eu vou mostrar para você aqui um vídeo bem legal do último ano. Olha só os livros que eu li no último ano. Estes são os 50 de um total de 68 livros que eu li em 2023. A leitura é a melhor fonte para você se atualizar, ganhar conhecimento, expandir a sua consciência, expandir o seu poder de visão e, com ele, o seu poder de realização. Quem lê bem, fala bem, escreve bem, chama a atenção. Quem chama a atenção é ao seu poder de liderança e quem lidera, prospera, ganha mais dinheiro e consegue tornar o mundo um lugar melhor.
no próximo ano, leia mais livros e, se precisar de ajuda, conte comigo. A leitura dinâmica é o caminho que vai fazer você ir muito mais longe. Teve mais de 3.000 curtidas. E essa é a grande verdade. A minha vida mudou por causa da leitura. Lembra que eu disse para vocês? Antes, um cara que reclamava da memória, um cara que sempre tinha dificuldade de aprender as coisas. Hoje, participo de vários programas importantes. Tá? A memória, se tem uma memória, é utilidade pública. Então, sou sempre chamado para falar sobre isso. Pessoas que tiveram Covid, problemas de memória após a Covid, pessoas de idade que acham que estão ficando velhas demais, é a memória ruim. Tudo isso dá para reverter. Pessoas novas que estão começando agora, que querem ter uma performance melhor. Tá? Eu me sinto preparado hoje para isso e quero preparar vocês. Olha, assim como eu tenho preparado milhares de alunos, olha só, alunos que já passaram pelos nossos cursos. Tem aí ó, o Werner Bezerra. Meus livros estavam empoeirando na estante. Hoje leio no mínimo 4 livros por mês. Você acha que o Werner não vai ter a vida dele transformada, gente? Ou então a Fabrina, né? Hoje eu leio, em média, 28 livros por mês. É quase um livro por dia, gente. Tá? E consegui passar em medicina. Você acha que a leitura não transformou a vida dessa mulher, gente? Ou então ali o João Marcos, mais de 40 livros em 2 meses e meio com compreensão. Então, é onde nós queremos chegar, é onde você merece chegar, gente. Ralph Waldo Emerson dizia que o sucesso é você ganhar o respeito das pessoas inteligentes. Repita isso, escreva isso, memorize isso. O sucesso é você ganhar o respeito das pessoas inteligentes. Não queira ser respeitado por qualquer um. Tá? Então, olha só, gente, vamos começar a trabalhar aqui. Eu quero passar para vocês hoje um protocolo para leitura ativa. Vocês estão preparados, gente? Olha, as regras do exercício funcionam assim. Eu vou passar para você aqui um texto. Você vai ler esse texto a seguir. É um conto, né? Um conto curto. Eu vou dar aqui um tempinho para vocês fazerem a leitura. Tá? Faça a leitura concentrada. Depois, durante a leitura, visualize os elementos da história, os personagens, os lugares, compreenda esses personagens, ou seja, preste atenção na ação de cada um deles ao longo da leitura, memorize a história, tá? E ative depois a sua recordação. Vou passando regrinhas para isso. Então, vai funcionar dessa forma, tá? Eu vou dar aqui um minutinho para vocês fazerem a leitura desse texto aqui. Se você está vendo aí na telinha do celular, eu vou sair da tela para ficar um pouquinho maior, põe aí teu óculos, enfim. Né? Eu vou dar um minuto aqui para vocês fazerem a leitura desse texto. Se concentra e prepare-se. Vamos lá, agora. Muito bem, muito bem. Fizemos a leitura do texto. Agora vamos a algumas reflexões, tá? Porque eu quero agora falar do ritmo da leitura. Você conseguiu concluir a leitura desse texto? Vamos fazer algumas perguntas aqui. É o teste número 8. Aliás, quem perdeu a aula de ontem, está vindo hoje, você viu que eu comecei no teste 7, e aí nós vamos avançar hoje com vários testes aqui importantes para você destravar o teu cérebro, ok?
Quem perdeu a aula de ontem, vai lá no grupo do WhatsApp e veja depois a aula de ontem, a aula 1. Tem muita coisa importante na aula 1, tá? O link está aí no grupo para quem participou, né, fez a inscrição. Olha só, ritmo de leitura, o seu ritmo de leitura. Você conseguiu terminar esse texto? Tá? O ritmo, gente, ele tem uma relação direta com o quê? Com a velocidade. Tá? Aceleração tem a ver com o ritmo. O ritmo ele fortalece o foco. Então, ao contrário do que as pessoas dizem por aí, quanto mais lenta a tua leitura, mais pensamentos surgem na tua cabeça. Quanto mais rápida a sua leitura, menos você pensa, mais focado você fica. Tá? E a sua leitura não pode ser silábica. A leitura silábica é a grande trava na velocidade dos leitores. Muitas vezes você não tem ânimo para ler os seus livros porque você faz a leitura silábica e ela é ruim, porque você acaba assim lendo como uma criança. Deixa eu trazer um vídeo aqui. Criança lendo, ó. Criança lendo o texto. Só para você ter uma ideia de como a leitura silábica ela é ruim para a sua aprendizagem. Deixa eu achar aqui. O que é leitura silábica, gente? Você aprendeu lá na escola, né? Você aprendeu as letras A, E, I, O, U, né? Lembra disso? Aí você começou a juntar as sílabas. Olha lá. No. Por ele tá dando. Que a te dançou uma bela música para ele. O que aconteceu aqui, gente? Dá uma olhadinha. Uma criança, lá na escola, você aprendeu a ler assim, ó. C, né? Letra A. C com A, o que forma? K. F com E, o que significa? Fê, né? Aí vamos lá, café, café. Aí a criança fica repetindo, café, né? B com A, ba. L com A, lá. Agora vamos juntar, ba, lá. Aí a criança fica feliz. Ela diz, nossa, bala. Ela decodifica o que era antes apenas uma imagem na cabeça dela, né? Uma imagem de uma bala. Isso aqui ela passa então a ter um nome. A criança começa a decodificar e ela fica feliz, ela fica lendo. Sabe quando a criança fica lendo placas, lê as lojas? É isso que acontece. Só que depois de adulto, fica nesse mesmo padrão de leitura silábica. Muitos adultos fazem essa leitura, que é a leitura da criança ainda. Claro que um pouquinho mais rápido, a gente vai ver daqui a pouquinho, mas não tem ritmo a leitura, gente. Então, a escola, ela nos alfabetizou, mas não nos ensinou a ler de verdade. Aliás, reflita, você que tem filhos aqui, ó, até agora aí, que idade que seu filho tem, que ano que ele está na escola? O teu filho aprendeu a se concentrar nos estudos? Aprendeu a ler com o cérebro? Aprendeu a analisar e compreender textos? Aprendeu a estudar e aprender de verdade? A transformar informação em conhecimento? Eu dou muitas aulas que eu faço em colégios. Os colégios me contratam para fazer aula. Já fui até no Colégio Militar do Recife, que é um dos melhores colégios do Brasil. Vários colégios em Belo Horizonte, São Paulo. Porque para dar essa ferramenta, esse extra, né? A memorização ela é uma espécie de energético, de Red Bull natural para turbinar o cérebro de um aluno. Então, é assim que funciona esse padrão de leitura, certo? Agora, vejam só, quando a gente fala aqui de ritmo de leitura e qualidade de leitura, gente, a qualidade da leitura ela é avaliada pela capacidade
de compreender, reter e aplicar as informações do texto. Eu vou repetir aqui porque isso é importante, anota isso, gente. A qualidade da leitura, ela é determinada pela sua capacidade de compreender o texto, de reter as informações em sua memória e aplicar essas informações no seu dia a dia. Então, se eu leio um texto, compreenda, bem providencial, compreenda os pensamentos. Peguei esse trecho aqui, ó. Então, se eu consigo ler, compreender, reter essas ideias na minha memória e aplicar depois no dia a dia, significa o quê? Que eu tive qualidade na leitura. Então, vamos fazer o seguinte, eu vou te dar uma outra oportunidade, a gente vai fazer um segundo teste para você tentar ler com qualidade. Então, funciona assim, eu vou colocar um texto aqui, você vai ler o texto visualizando as imagens, os personagens, você vai se concentrar só na leitura, em mais nada, para tentar fixar o máximo possível das informações que tiverem nesse texto. Então, vamos lá, mais um minutinho para você ler esse texto aqui. Vai lá. Muito bem. Aí já foi um tempinho suficiente. Agora, você fez uma leitura, agora talvez com um pouco mais de foco, um pouco mais de concentração, porque eu induzi que você buscasse isso, certo? Eu te pergunto o seguinte, durante a leitura desse texto aqui, deixa eu fazer assim com a cabeça, ó, aqui, você pensou na tua família? Pensou na empresa? Pensou nos problemas? Pensou, sei lá, no barulho lá fora, na rua? Provavelmente não. Agora, a pergunta mais importante de todas. Você percebeu se dentro da tua cabeça tinha uma voz repetindo o texto? Tinha uma voz, olha lá, que tudo que você lia, ela repetia lá dentro, ou você precisou falar esse texto em voz alta para conseguir se concentrar? Se isso aconteceu com você, é porque você subvocalizou. Renato, o que é subvocalizar? O texto entrou na tua mente, você captou o texto com os seus olhos, ativou no seu cérebro 4 áreas, uma delas a sua memória auditiva e uma área chamada área de Broca. A área de Broca é uma área onde você sente vontade de falar o texto, de falar em voz alta, só que geralmente você não fala. Mas por não falar, você acaba repetindo internamente esse texto. O que aconteceu aqui, gente? Quando você subvocaliza, você lê 2 vezes. Você leu captando com os olhos e você repete na tua cabeça. O que acontece quando você faz isso? A sua leitura se torna mais lenta. Essa voz mental atrapalha o processamento das informações. Isso acaba provocando em o quê? A releitura, ou seja, você não entende, tem que ler de novo. E aí você tem uma falha na memória operacional. O que significa isto? A tua memória não consegue reter aquele conteúdo. Isso dificulta, portanto, o entendimento e a memorização. Vamos falar um pouquinho mais sobre isso, gente? Sim ou não? Vamos conversar um pouquinho mais sobre essa questão. Então, olha só. Teste número 10. É um teste de memória, né? Onde eu tenho umas perguntinhas aqui para fazer para vocês. Ontem, eu pedi para que você memorizasse 6 tarefas. Lembra das 6 tarefas? O que tinha aqui na tua cabeça? Quem lembra? Quem veio na aula de ontem vai lembrar. Carregador. O que você memorizou na sua testa? Qual era a tarefa? Comprar uma lâmpada. Nos seus olhos, o que você memorizou? Tinha que sair para buscar, fazer uma cópia de chave.
O que tinha nas suas orelhas? Comprar um livro. O que tinha aí no seu nariz? É arrumar, consertar um ventilador. E, finalmente, o que tinha aí na sua boca? Você tinha que comprar um presente de aniversário, né? Então, olha só, faz quanto tempo que você memorizou essas palavras? 24 horas. Aí eu vejo aí que muitos já estão comentando, quer dizer, ou seja, você lembrou, 24 horas depois você lembrou, né? Agora, o texto que você leu lá no início, hoje, há exatamente 20 minutos atrás, o texto que você leu há 20 minutos atrás, o que você consegue lembrar? Vamos testar o uso da técnica e sem técnica? Olha só como é que fica. Léo era que tipo de animal? Responde aí, vamos ver se você consegue lembrar. Né? Era um esquilo. Qual foi a história que ele ouviu? Lembra da história que ele ouviu? Que moveu ele para a ação? Que existia uma luz mágica. Né? Terceira, o que ganharia quem a encontrasse, né? Essa luz mágica? A sabedoria da árvore e a coragem dos rios. Olha que legal. Qual é o nome da amiga e que animal era? O nome da amiga do Léo, que animal era? Vocês lembram? Era uma coruja. Qual era o nome da coruja? Olívia. Né? Número 5. Quem eles encontraram no caminho? Encontraram índios. Muito bem. Número 6. O que eles encontraram no destino? Tá? E non destino, né? Tem um N a mais aí. No destino, ele encontrou ali um vagalume luminoso. Né? E aí, no final, o que aconteceu ao voltar para a aldeia? Aí foi o último texto que você acabou de ler, hein? Vamos lá, no teste número 9. Uma lição de coragem e amizade e respeito. Né? Esse aqui é o teste. Se você lembrou, parabéns. Se você não lembrou das coisas que a partir dessas perguntas aqui, não fica chateado. Tá? Eu entendo, você entende que você está conhecendo agora o que é memorização, o quanto a memorização pode ajudar no seu processo de estudo, na sua aprendizagem, tá? Como eu disse ontem, não existe memória fraca, não existe memória ruim. O que existe é memória treinada e memória não treinada. Quem assistiu a aula de ontem conseguiu memorizar 7 tarefas e lembra até hoje, 24 horas depois. Uma pessoa normal já teria esquecido mais de 70%. Lembra que eu comentei isso ontem? Certo? Agora, vamos trabalhar melhor esse ponto aqui. Eu vou trazer para vocês aqui um exercício. Olha para essa imagem aqui. Essa imagem aqui é uma imagem que tem muito poder, viu, gente? Essa imagem, para quem não conhece, eu vou fazer aqui uma merchan aqui depois, do meu 10º livro Expandidos. Essa capa aqui, ela é uma capa, mas também é um exercício para você se concentrar. Então, tem geometrias sagradas aqui atrás. E essa imagem que tem aqui, ó. Se você reparar, isso aqui é um cérebro, né, dentro de uma cabeça, e aqui é a glândula pineal, que é a nossa área, né, a gente chama também de glândula de Deus, né, o portal para acessar nosso lado espiritual, de expansão. E essa imagem, portanto, que está aí na sua tela, essa imagem ajuda você a se concentrar, a se acalmar. Então, eu quero que você olhe para essa imagem, se concentre na sua respiração, lenta e profundamente, retira toda a ansiedade paralisa, a ansiedade trava você não precisa ser ansioso, tá? E nós vamos fazer um outro exercício aqui, tá? Para quem não veio ontem, faz o exercício hoje, você vai ter ótimos resultados. Então, olha só, imagine aí, na sua cabeça, você tem um esquilo. Então, imaginem na sua cabeça um esquilo cavando aí com as suas unhas, na sua cabeça, no seu cabelo, esse esquilo. Esse esquilo. Na sua testa tem uma luz mágica. Imagina isso, na sua testa, uma luz mágica, uma luz verde, mágica. Veja isso, os raios saindo da sua testa.
Pronto. Nos seus olhos, imagine uma coruja. Imagine os seus olhos virando como se fossem os olhos de uma coruja. Faça isso agora. Os olhos grandes, redondos, como de uma coruja. Você enxergando super bem. Agora, aí nas suas orelhas, imagine um índio. Um índio flechando a sua orelha. A flecha entra por uma orelha, sai pela outra. Vamos lá. Agora aí no seu nariz, imagine um vagalume dentro do seu nariz. Imagine um vagalume no seu nariz. E aí, na sua boca, imagine uma estrada. Uma estrada na sua boca. Saindo da sua estrada ou entrando na sua boca. Sua língua é uma estrada que vai lá, né, para dentro do seu corpo. Então, olha só. Vamos recapitular a técnica. Na sua cabeça tem um esquilo. Né? Na sua testa ficou uma luz mágica. Nos seus olhos você tem o quê? Coruja. Nas suas orelhas, índio. No seu nariz, vagalume. Na sua boca, uma estrada. Né? Fizemos aqui um exercício. Aí eu lhe pergunto, né, gente? Vamos lá, vamos ver se vocês respondem aí, dá um tempinho para vocês consolidarem, assimilarem. Quando você pensa aí no índio, onde é que está o índio? Em que parte do corpo está o índio? Na sua orelha, muito bem. Vamos lá. Aonde está a estrada? Onde está a estrada? Dentro da boca. Legal. Onde é que tem um esquilo? Na sua cabeça, no topo da cabeça. Nos seus olhos, o que tem nos seus olhos? Coruja, muito bom. Na sua testa, o que tem na sua testa? Uma luz mágica, né? E aí dentro do seu nariz, o que sai do nariz? A luz de um vagalume, né? Então, olha só, se você conseguiu lembrar, eu te pergunto, você está vendo como que é importante a concentração no processo? Eu pedi para você respirar, se concentrar antes de começar a ler as palavras, né? Você viu como é importante a técnica de memorização, como é que fica mais fácil? Por trás de cada palavra dessas, você poderia explicar todo um conceito. Agora, sim, eu imagino que você está pensando aí, tudo bem, Renato, eu entendi a técnica, ela é muito boa, ela de fato funciona. Só que eu sou um estudante de concurso público e eu tenho aqui um monte de livros para eu ler. E você ensinou a memorizar palavras. Exatamente por isso que eu estou aqui hoje te mostrando, gente. O que eu estou te mostrando aqui no Destrave o Seu Cérebro é uma demonstração de onde você consegue chegar quando você treina a tua memória. Então, lá no Memória 360, que eu mostrei para vocês ontem, os nossos alunos aprendem a memorizar textos simples, textos técnicos, textos compridos, textos curtos, tem técnica de revisão, técnica para formar memória de longa duração, que se eu fosse passar para vocês aqui, eu ficaria até amanhã cedo. A minha missão aqui hoje é destravar o teu cérebro para você sentir assim, caramba, existe uma boa memória sim. Se você não está totalmente confortável, você não conseguiu memorizar tudo, não se preocupa. Por favor, não se preocupa. Você está tendo um primeiro contato com a memorização. É normal, às vezes, você ficar aí com alguma dúvida. Ah, não memorizei uma. Legal, se você fizesse de novo, você conseguiria chegar a 100%? Sim, ok. Você está me entendendo? Essa técnica eu vou aprimorando passo a passo, a gente vai aprimorando até chegar na habilidade de memorizar textos. Agora, óbvio que para isso é necessário que você tenha o quê? Concentração na leitura. Gente, a concentração na leitura é um processo que você obtém quando você tem dois hemisférios cerebrais trabalhando em sincronia. Só para você ter uma ideia, quem lê o texto é o seu hemisfério esquerdo. O hemisfério esquerdo tem a linguagem, a lógica, a razão, os números, as palavras, está tudo no hemisfério esquerdo. É ele quem cuida da leitura de um texto. O hemisfério direito tem a imaginação, tem a criatividade, tem a emoção, tem o lado colorido da vida, o lado criativo.
nem sempre ele se envolve. Então, o que acontece? Você está aí, feliz da vida, lendo um livro, e aí no meio do livro, né, o seu hemisfério esquerdo está lendo um livro, e aí no meio do livro ele encontra ali a palavra preocupação. O hemisfério direito, como ele não está fazendo nada, ele vai lembrar de um assunto lá do teu trabalho que está te preocupando. E aí o que acontece? O esquerdo continua lendo, e por ler muito devagar, o direito ele fica pensando numa coisa que está preocupando lá no trabalho. Tá? E aí, quando você termina de ler aquela folha, você vai virar a página, você pensa assim, ué, mas o que aconteceu? Eu não lembro do que eu li. Isso acontece porque o esquerdo estava lendo, o direito estava viajando. Tá? Você obtém concentração quando você está 100% no estado de fluxo, os dois hemisférios trabalhando em sincronia, o direito e o esquerdo. Quando você está focado, você aumenta o seu aprendizado. Quando você aprende, você fica feliz, você tem a dopamina. A dopamina faz você querer aprender mais, e quanto mais você melhora as suas habilidades de leitura e de estudo, mais você quer ler, e você começa a ganhar velocidade a ler com o cérebro. Qual é a tua barreira hoje? Provavelmente, eu não te conheço pessoalmente. Ah, talvez eu conheça você lá na mentoria, quando eu fizer a mentoria para os 100 alunos inscritos no 360. Mas olha só, e você provavelmente pode ser um deles, tá? A tua barreira hoje são os ladrões de concentração. Existem ladrões de concentração externos e internos. Quais são os externos? Os externos são celular ligado, porta aberta, janela, pessoas entrando na sala, o seu animalzinho de estimação que vem aí o tempo todo pulando em cima de você, a posição inadequada, o rádio ligado, televisão ligada, são alguns fatores que atrapalham você. E tem ladrões de concentração internos. Quais são os internos? Fome, dor, sede, sono, dor de cabeça, problemas de visão, você tem aí ansiedade, estresse, frustração, preocupação, medo, uma série de estados emocionais também, que são os ladrões de concentração internos. Significa o quê, gente? Quando você não se prepara para a leitura, você tem uma interrupção a cada 30 segundos. Guarda bem essa informação, gente. Um leitor que não se prepara, ele tem, em média, uma interrupção a cada 30 segundos, gente. E essas interrupções, muitas vezes, são em forma de distração, que não vem necessariamente para te atrapalhar, mas para te proteger. Sim, anota outra coisa importante, a distração para muitas pessoas é um mecanismo de defesa. Por quê? A pessoa pega um livro para ler e ela diz assim, eu preciso ler esse livro aqui, mas eu odeio leitura. Então, por dizer eu odeio leitura, a mente dela vai protegê-la do livro. E como é que a mente faz para te proteger do livro? Distrações. Você começa a prestar atenção no mosquito, no barulho, no rádio, em tudo, menos no texto. É a tua mente tentando te proteger. Veja como é importante nós irmos nessa profundidade, gente. Então você tem que preparar o seu local de leitura, tem que silenciar a sua mente, tem que pedir para o pessoal da tua casa compreender que naquele momento você não quer ser interrompido para você ter um melhor aproveitamento. E tem que ter o método de estudo, o método de leitura. O pessoal que faz lá o nosso curso 360, eles aprendem a dominar habilidades de leitura. Eles aprendem as 5 etapas de estudo que fazem você ser aprovado em qualquer concurso público. Eles aprendem a fazer um plano de estudos focado em memorização, a transformar informação em conhecimento. Então, vamos fazer um teste aqui. Eu quero que você faça um novo teste. Funciona assim. Eu vou colocar um novo texto aqui, só que esse texto ele é codificado. É uma espécie de código no texto. Você vai ler o texto e você vai perceber que o teu cérebro vai começar a reconhecer os códigos. E conforme ele reconhece o código, você vai aumentando naturalmente a velocidade da sua leitura. É o seu cérebro totalmente focado. Vamos fazer esse teste aqui para vocês verem que interessante que ele é. Pode começar a ler agora.
Pronto, muito bom. Olha só que interessante. Durante essa leitura desse texto aqui, que está codificado, que está diferente, você pensou na tua casa, pensou nos problemas, pensou na família, pensou no trabalho, pensou nas horas... Não, porque você estava com o teu lado direito e esquerdo totalmente ocupado. Percebeu como muda? Você leu com o teu cérebro. Então, desde criar uma rotina para ler 50 livros por ano, desconstruir um processo de alfabetização, encontrar sua velocidade ideal, e tem muitas coisas que nós precisamos trabalhar aí com você, que destravam o teu cérebro. Isso aqui já destrava bastante o teu cérebro, viu? Isso aqui já destrava bastante. Mas tem muitas coisas importantes que nós precisamos trabalhar com você. Por exemplo, teste 12, velocidade de leitura. Um leitor comum, ele lê de 90 a 150 palavras por minuto. Um leitor dinâmico, ele vai de 350 a 900 palavras por minuto. Vamos fazer um teste aqui com você, teste de velocidade de leitura. Vamos ver como é que está o seu nível de leitura. Tá? Funciona assim, eu vou colocar um vídeo para você agora, preste atenção nesse vídeo e tenta acompanhar a velocidade de leitura ideal aqui. Vamos lá. Vamos lá. Renato, como é que eu descubro a minha velocidade de leitura no meu dia a dia? Deixa eu só, antes de dizer uma coisa. Se você fez esse teste aqui e não conseguiu... Ah, Renato, eu não consegui acompanhar. Gente, não se preocupa, tá? Porque imagine que você está aprendendo musculação. Musculação de alta performance para campeonato. No primeiro dia de aula... O seu personal, o seu treinador não vai entregar para você 200 quilos. Você entende? Não vai falar assim, ó, faz esse leg press aqui com 200 quilos. Ele vai começar com 20. É a mesma coisa que eu estou dizendo para você. A memorização, não adianta eu falar assim para você, ó, você vai ler um livro inteiro de hoje para amanhã. Não é assim que funciona. A gente vai precisar o quê? Ir colocando os pesos e você vai melhorando. Quanto tempo? O método que eu venho desenvolvendo há 27 anos, que é líder de mercado, tá? Ele é um método que eu consigo entregar esse resultado para você em 30 dias. Tá? E tem algumas fases aqui. Então, olha só. Renato, como é que eu descubro a minha velocidade de leitura? Funciona assim. Para você descobrir a sua velocidade de leitura, você vai pegar um texto normal, um texto comum, não aquele Código Civil, não. Um texto comum, como esse que eu tenho na minha mão, de um livro, né? E aí você vai pegar um trecho e ler durante 1 minuto. Você pode usar um cronômetro. Terminou a leitura, aí você vai contar o número de palavras por linha.
tirando uma média. E aí você vai contar o número de linhas que foram lidas em 1 minuto para encontrar a sua velocidade. Eu trouxe um exemplo aqui, tá? Então, vejam só. Do meu livro Expandidos, né? Então, você tem ali uma média de 12 palavras por linha. E aí, em 1 minuto, né, no teste aqui, no exemplo, isso é um exemplo, tá? Em 1 minuto foram lidas 13 linhas, em 1 minuto. Então, eu multiplico 13 linhas vezes 12 palavras por linha igual a 156 palavras por minuto. Significa o quê, gente? Um livro como esse, Expandidos, ele seria lido nesta velocidade de 156 palavras por minuto. Um livro como esse, Expandidos, ele seria lido em 6 horas seguidas sem intervalo. Então, você senta ali às 7 da manhã, 8, 9, 10, 11, 12, 13... Tá? Sem levantar para fazer xixi, sem levantar para comer, não. Em 6 horas seguidas você conseguiria ler. Você aguenta isso? Nem todo mundo aguenta. Por isso que no dia a dia nós acabamos dividindo o livro em capítulos. A gente lê um capítulo por dia, ou lê um pouquinho todos os dias, enfim. No final das contas, uma pessoa acaba às vezes demorando 1 mês para ler um livro como esse. É animador isso? Não, não é animador, porque 1 mês depois você não lembra nem o que tinha no começo. E o livro como um todo, ele é um conjunto de ideias, que você vai, quanto mais rápido você fecha esse pacote de leitura, melhor vai ficar consolidado em sua memória. Então, eu trouxe alguns exemplos aqui de padrão de leitura. Se você lê 90 palavras por minuto, se você fizer o teste na tua casa e ler 90 palavras por minuto, o que acontece? Primeiro, a sua velocidade ela é muito lenta. Ah, Renato, por que ela é lenta? Porque você tem como companheiro aí a leitura silábica, que é ruim. Ocorre a subvocalização, que é ruim, é um problema. Ocorrem retornos, que são problemas também. A sua taxa, você tem baixa concentração, então a tua cabeça fica viajando, o que é ruim, por isso que você lê devagar. E 5, você não realiza a memorização. Esse é o preço de quem lê muito devagar. Tá? Agora, quando você começa a acelerar um pouco mais, ou seja, chega num nível de 90 a 150 palavras por minuto, presta atenção nesses números que eu estou te passando, você atinge ali uma velocidade de leitura normal para a maioria da população. O que você resolveu aqui? Por que acelerou a sua leitura? Porque você tirou a leitura silábica. Você não tem mais esse problema. Eu deixei ali até com um cheque ali. Tá? Mas ainda tem a subvocalização, o retorno, a falta de concentração e a falta de memorização. Mas se você treina, então essa aqui é a maioria da população, já não atende mais, viu, gente? Essa velocidade de 150 palavras por minuto, hoje em dia já não atende mais. Você lê muito no dia a dia, lê mensagem no WhatsApp, lê sites, notícias, o tempo todo você está lendo alguma coisa. Tá? Essa velocidade já não atende mais. Agora, quando você aumenta isso de 150 a 250 palavras por minuto, já começa a acontecer uma coisa interessante. A sua velocidade se torna rápida. Por quê? Porque você não faz mais leitura silábica e nem subvocalização. A tua leitura tem mais ritmo. Só que ainda peca um pouco no retorno, tem baixa concentração e não memoriza. Então a gente precisa o quê? Acelerar mais ainda. Chegando o quê? Num patamar de 250 a 600 palavras por minuto. Quando você chega nesse patamar, aí, meu amigo, a sua leitura é realmente uma leitura rápida. A gente chama de metaleitura. Tá? A partir de 600 já é metaleitura. A sua leitura silábica não é mais silábica, não ocorre subvocalização, não tem retorno, a sua concentração começa a acontecer. Lembra, quanto mais rápido você lê, mais concentrado você fica, mas você ainda tem um problema. Você lê rápido, mas não memoriza. Aqui está o problema, gente, da maioria dos cursos de memorização que tem no mercado. Tá? Eles te ensinam a ler rápido, só que não te ensinam a memorizar. Na minha opinião, não serve para nada. O ideal é você ler rápido, sim, te dá mais concentração, porém, lembrando do que foi memorizado. E aí vem essa expertise que eu venho acumulando nesses 27 anos, de ter uma leitura rápida com
o ganho da memorização? E aí, gente, vem o que nós chamamos de meta-leitura. Né? A partir de 600 palavras por minuto, acima, o que acontece? Velocidade de meta-leitura, você tem todos os problemas resolvidos aí. Sua leitura flui num ritmo maravilhoso, você lê com o seu cérebro, a leitura é feita com o cérebro, com um ganho extraordinário. Olha só, Renato, qual é o ganho? Por exemplo, o livro O Cérebro com Foco e Disciplina. Esse livro que você vai receber autografado na tua casa, você pode fazer o teste, depois de fazer o Memória 360. Esse livro você vai ler em 43 minutos. Gente, dá para ler esse livro aqui, ele tem 150 páginas. Imagina você ler um livro por dia. Que legal, gente. Você tem aí 1 hora por dia dedicada à leitura, você consegue ler um livro por dia. Né? Não precisa nem comprar, você vai na biblioteca, pega, senta lá e lê. Um livro famosão aí, ó, Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, Dale Carnegie, 52 minutos. Né? Ou então, o meu livro aqui, a gente já fez o teste com alunos nossos, o meu livro Expandidos, com leitura dinâmica, 69 minutos, você lê um livro como esse. É maravilhoso. Não quero ler de uma vez só 69 minutos. Lê em 2 dias. Pronto. 35 minutos por dia, em 2 dias você lê o livro inteiro. Né? E aí, qual é o benefício de você ler um livro? Gente, que seja um livro por semana. Qual é o benefício disso? É o que eu disse lá no início. Quem lê bem, escreve bem, fala bem. Quem fala bem, escreve bem. Quem escreve bem tem bons argumentos. Chama mais atenção nas rodas de conversa. Conquista o respeito e a posição de liderança. Consegue maior colaboração espontânea das pessoas, transforma a vida de muitos e ganha muito mais dinheiro. Esse é o benefício. Olha só, isso aqui, gente, é uma aluna que foi transformada pelos nossos métodos. Olha a vida dessa mulher, como é que mudou. Olá, eu me chamo Lígia Viveiros. Essa história é incrível, presta atenção. E eu vim aqui dar um depoimento sobre um curso que eu fiz com o Renato Alves lá em 2007. E antes de fazer esse curso, eu tinha muita dificuldade para me concentrar. 2007, hein? Olha o tempo que faz. O foco era estudar para concurso. E antes de fazer o curso, eu já tinha feito 40 provas de concurso e não tinha passado nem ficado perto de classificação. E aí eu fui fazer o curso. E aí o Renato me ensinou uma coisa que foi fantástica para mim, assim, que até hoje eu uso muito no meu dia a dia. Comecei a extrair conhecimento de textos muito rapidamente, eu comecei a ler muito mais rápido e com muito mais, assimilar muito melhor o conteúdo. Então, assim, eu quero muito agradecer, assim, a oportunidade de ter feito esse curso, do Renato ter passado esse conhecimento. Porque depois de fazer o curso, eu passei em primeiro lugar em 2 concursos. E eu tô no 2º concurso que eu fiz, eu tô até hoje. E tudo que eu aprendi, eu ainda tô repassando para os meus filhos, para eles estudarem, e eles são alunos nota 10. É isso, eu queria muito agradecer. Gente, se vocês tiverem a oportunidade, façam o curso com o Renato Alves, porque vai facilitar muito a sua vida. Renato Alves, gratidão por... Tem muitos de vocês aí que com certeza estão dizendo assim, que bênção, que maravilha, que transformação, parabéns, gratidão. E tem muita gente dizendo aí, com certeza, mas é difícil, né? É difícil. E seus sinônimos. Renato, eu vi, sim, ela passou, mas é complicado. Não sei não. Gente, deixa eu dizer, é duro, né? É duro. Sabe quando a pessoa diz, é duro. Né? Será que dá para mim? Será que isso é para mim? Será que eu consigo? Eu não sei não. Sabe essas crenças que você tem? Né? É difícil. Leva você para a dúvida. Quando você tem dúvida, você paralisa. E muitas pessoas perdem a oportunidade porque coloca a crença da dúvida. Ela não se acha capaz de fazer algo. Se você diz assim para mim, Renato, eu sou pobre, por isso que eu não consigo. Eu mostro para você. Esse servente de pedreiro aprovado em medicina. Não tinha condição. Servente de pedreiro. Ganha quanto um servente de pedreiro por dia, gente? Aprovado em medicina. Mas eu não tenho tempo para estudar, para fazer seu curso, para ler um livro.
Aqui, ó, faxineira aprovada em 4 concursos públicos. Que hora que a faxineira chega numa casa, gente? Que horas que a faxineira sai da casa? Quando é que ela tem tempo para estudar? 4 concursos públicos para o Senado. Ah, Renato, mas é porque eu estou muito velho, já tenho idade. Idosa de 82 anos cria aplicativo de sucesso. Ah, mas a grande verdade, Renata, é que eu não tenho dinheiro. Eu não tenho dinheiro, por isso que a minha vida não vai para frente. Eu preciso de dinheiro para conseguir as coisas. Não, você não precisa de dinheiro. Você precisa de atitude. Você precisa de iniciativa. Olha lá, morador de rua passa em primeiro lugar em concurso público. Está aí na internet, gente. É só puxar na internet. As notícias estão aí. Sabe, talvez o que esteja impedindo hoje você de seguir em frente seja esse monstro aqui. A preguiça mental, tá? Que é a preguiça de agir, é a preguiça de pensar, é a preguiça de decidir, é a vontade de procrastinar, porque você acaba entrando em rota de colisão com você mesmo, com o seu eu, lá dentro, que quer voar, quer mais oportunidades, só que aí você acaba muitas vezes saindo. Tá? Aderindo, aliás, e você vira um procrastinador. E ninguém quer isso. Olha a diferença de uma pessoa que lê rápido e uma pessoa que lê devagar, gente. Olha isso aqui. O vídeo de baixo, ele é um vídeo acelerado, evidentemente, tá? Mas você percebe o ritmo da leitura é outro. Vocês estão vendo isso? Então, eu quando comecei a trabalhar com isso, lembra, eu estava na fila da faculdade e comecei a questionar o meu aprendizado na faculdade. E esse questionamento acabou fazendo olhar para dentro, e ao olhar para dentro eu percebi que eu não tinha problema de memória como eu acreditava, eu não sabia como usar a memória. Eu não tinha o hábito de estudar, não tinha métodos de estudo. E a minha vida mudou quando eu resolvi fazer isso. Então eu me tornei pesquisador cognitivo, mnemonista profissional, ou seja, né, primeiro recordista brasileiro de memorização. Aí você me diz assim, Renato, um cara que reclamava da memória, tá aqui, ó, o meu certificado, melhor memória do Brasil. Foi a decisão, gente. Foi a decisão. Decisão e método, evidente. Eu mostrei para vocês 3 grupos de habilidades que podem mudar a tua vida em um mês. Grupo 1, foco, concentração e memória. Grupo 2, meta-aprendizagem para você ganhar autonomia. Ser um autodidata. E o grupo 3, leitura dinâmica e compreensão e entendimento. Isso aqui, você consegue aplicar, é o conteúdo de 27 anos, você consegue aplicar em 3 semanas. 4 semanas, né? Vamos colocar ali a última, que é a semana da inteligência. Ou seja, a primeira semana ensina a acalmar a sua mente, afastar a ansiedade, o estresse. Né? Segunda semana, a gente trabalha aí autonomia nos estudos. Você vai despertar como um autodidata, com a capacidade de aprender sozinho, de memorizar tudo aquilo que você estuda. Na terceira semana, leitura rápida, meta-leitura, para você aprender a se atualizar como nunca. Você nunca mais vai ficar apagando textão, entrando num site te dando preguiça de ler, acumulando livros que não foram lidos. E na quarta semana, uma imersão maravilhosa, onde você destrava a sua inteligência, você aprende a trabalhar outros idiomas, inclusive. Ou seja, não importa se você está aposentado, se você está começando agora os seus estudos, se você está no mercado de trabalho, se você está fazendo um cursinho preparatório, esse sistema foi desenhado para você. Porque eu sei o que você já passou e nós sabemos como nós podemos resolver. Então, o Memória 360, ele é focado no aumento da inteligência das pessoas, ele é comprovado, senão eu não estaria aqui 27 anos no mercado ensinando isso, com 10 livros publicados. Ele tem conteúdos materiais autorais, a maioria dos cursos de memorização que tem aí no mercado, gente, acaba se baseando no meu método. Então, por que você vai estudar com a concorrência se você pode estudar com o original? Tem mentoria especializada. Imagina que eu vou ficar por 2 anos ajudando você. Eu, minha equipe de professores, você manda uma mensagem, a gente já conversa com você e te ajuda. Quanto custa, gente, você ter a mentoria de um autor de 10 livros, recordista de memória? São técnicas rápidas, objetivas, resultados imediatos.
tudo no formato 100% digital. Você acessa agora mesmo as aulas, começa agora mesmo, e você, no final, recebe um certificado com 60 horas de carga horária, que você pode, inclusive, lançar lá nas suas horas de conteúdo de faculdade. E para você começar imediatamente, você pode começar imediatamente, porque nós preparamos uma oferta, que é uma janela de oportunidades só para quem está nesta aula. Não existe fora desta aula, você pode procurar. Não vai encontrar por esse preço. Então, você tem aqui o grupo 1, que é foco e concentração, representado pelo Memória Blindada. Ele é o treinamento Memória Blindada, o programa Memória Blindada. O estudo Memorização e o leitura dinâmica, que é o meta-leitura. Todos os programas hoje de R$ 1.491 por R$ 997 apenas. Ele sai de R$ 497 individual, cada um, ele vai sair por mais ou menos R$ 332. Considerando que você gasta aí cerca de R$ 4.000 por ano só com os esquecimentos, e a partir de hoje você vai começar a contabilizar, né, você vai perceber que é uma realidade. Agora, olha só, presente para quem adquirir hoje. Destrave o seu cérebro, a gravação desse evento maravilhoso que nós estamos aqui. Segundo, o livro O Cérebro com Foco e Disciplina para os 100 Primeiros. Eu vou mandar esse livro físico autografado na sua casa. Você vai entrar, vai comprar o curso, aí daqui a alguns dias alguém da equipe vai entrar em contato com você para pedir seu endereço para a gente poder mandar o livro para você. Terceiro presente maravilhoso, gente, uma mentoria especializada comigo, só para os 100 primeiros. Quarto presente, lembra, é o G4, é a habilidade de ler, escrever e falar outros idiomas de forma fluente. Eu chamo isso de habilidade extraordinária. É o extraordinário, gente, você poder aprender em outro idioma, né? Esse aqui é um curso exclusivo de memorização de idiomas. Eu vou te ensinar em 7 dias mais idiomas do que você aprenderia em anos e anos nas escolinhas tradicionais, tá? Esse aqui é um presente para você, é um curso que valeria aí R$ 800, ele vai de graça para quem adquirir hoje. Então, pessoal, tudo isso por R$ 997. Tem um link aqui embaixo que é memoria360.com.br/oferta. Esse link minha equipe já está colocando aí nos comentários, junto com o segundo link, que é da nossa equipe de atendimento. Então, aí no atendimento, se você tiver qualquer tipo de dúvida, você vai falar com a minha equipe. E aí, como é que funciona? Entrando nesse link, você vai cair nessa página aqui, que a gente chama de checkout. É uma página 100% segura, tá? Processada pela Hotmart, a nossa empresa parceira há mais de 10 anos. Você pode comprar com toda a segurança. Você coloca ali o seu nome, o seu e-mail, seu CPF, seu telefone, escolhe a forma de pagamento, que pode ser no cartão de crédito parcelado, pode ser um Pix, pode ser boleto bancário, pode ser o cartão de débito, e aí você faz a inscrição, e aí a gente vai mandar no e-mail que você escreveu ali, vai chegar aí no máximo 5 minutos o acesso ao curso Memória 360, prontinho para você se inscrever. É só tocar no link que tem aí abaixo. Em resumo, gente, é isso aqui. Em resumo, é isso aqui. São 4, no total, são 4 programas, 4 cursos online. Tá? Materiais didáticos e técnicas práticas para resultado imediato, 3 livros best-seller na versão digital, mais um livro que pode ser O Cérebro com Foco e Disciplina. Se você quiser mudar também, pode ser Os 10 Hábitos da Memorização, pode ser ainda o Faça Seu Cérebro Trabalhar para Você. Uma masterclass com temas atuais, 4 masterclass com temas atuais, aplicativo dedicado, curso de memorização de idiomas e a gravação do Destrave. Renato, quanto tempo eu tenho de acesso? 2 anos somente para quem está assistindo essa aula. Você vai ter 2 anos de acesso a esse treinamento. Eu já faço cursinho preparatório, eu faço faculdade. Será que eu consigo? Consegue acompanhar, porque são aulas curtas e objetivas. Então, vale muito a pena, porque, gente, a memorização deveria ser a primeira de todas as matérias, desde o ensino fundamental. Tudo que você não aprendeu na escola que você está vendo aqui comigo. Agora, imagine lá dentro do Memória 360.
60 horas ali de carga horária. O que tem de conteúdo rico para você se transformar numa máquina de aprendizagem? E aqui, gente, você pode experimentar por 7 dias, tá? Acontece raramente, mas é assim, você vai fazer o curso Memória 360 durante 7 dias. Se você sentir que não é para você, que você não gostou da minha cara, você não gostou do site, não gostou dos slides, enfim, se você não gostar de alguma forma, basta entrar em contato que nós devolvemos para você o seu investimento. Tá? É a melhor forma de demonstrar aqui meus 25 anos de experiência, autor de 10 livros, autor best-seller, tem ali placas ali, ó, entre os livros mais vendidos, tá aqui, ó, opa, aqui atrás, né? Certificado de Melhor Memória do Brasil. É uma forma de tentar dizer assim para você, cara, confia no método, confia que eu vou te entregar o melhor, como você viu aqui, já entreguei e funcionou. Tá? Agora é hora de colocarmos em prática tudo que nós vimos hoje. O que é que nós vimos hoje aqui, gente? Nós falamos de várias coisas extremamente importantes. Falamos aqui, fizemos desde uma revisão rápida do que nós vimos ontem aqui. Falamos de sucesso, confiança, ação. Mostramos aqui testes de hábito de leitura, foi o teste 7. Falamos sobre o ritmo de leitura. Falamos sobre qualidade da leitura. Lembra do que é uma leitura de qualidade? Falamos de subvocalização, falamos sobre memorização de textos, fiz um exercício de memorização com você, lembra ainda o que tem na tua cabeça? Esquilo, o que tem na sua testa? Luz mágica, o que tem nos seus olhos? Coruja, na orelha, índio, quer dizer, se ainda está aí, demonstra que o método realmente funciona, imagine isso com texto, seria maravilhoso, né? Então, está aí o convite para você, o link está aí nos comentários para você entrar para Memória 360. Falamos do hemisfério esquerdo e direito, ladrões de concentração, falamos sobre velocidade de leitura, mostrei aqui uma forma para você descobrir a sua velocidade de leitura e que ela pode sair de 90 e chegar até 600 ou mais, tá? A velocidade de um meta-leitor, onde você poderia ler um livro como esse, por exemplo, em 69 minutos. Tá? Ah, Renato, é muito difícil. Se você acha difícil, né, infelizmente eu não posso fazer muita coisa por você, eu posso chegar só até aqui. Ah, Renato, é possível, eu vou me esforçar, eu acho que eu consigo, com certeza, colocando em prática, você vai ver que existe uma pessoa com super potencial aí dentro que você desconhecia, tá? Amanhã, meus queridos, tem a aula número 3. Amanhã a gente vai falar de foco e disciplina nos estudos, os poderes dos superleitores, técnicas de memorização nos estudos, tá? E eu vou ficar ainda aqui tirando dúvida do pessoal, só que aí eu vou lá com a minha equipe lá no chat. Então, aí nos comentários tem o link do atendimento, eu vou lá junto com eles, de repente você vai ser atendido por mim. Então, tem alguma dúvida, vai lá no atendimento. Se já estiver realmente decidido, é só entrar no memoria360.com.br e aproveitar. E eu vejo você amanhã. E para finalizar essa aula maravilhosa, esse dia maravilhoso, eu vou deixar você aqui com a opinião dos nossos queridos clientes que já são Memória 360. Um grande abraço para você, fica com Deus e até amanhã. 3,14, 15, 92, 65, 35, 89, 79, 32, 38, 46, 26, 43, 38, 32, 79, 50, 28, 84, 1971, 69, 39, 93, 75, 10, 58, 20, 97, 49, 44, 59, 23, 07, 81, 64, 06, 28, 62, 08, 99, 86, 28, 03, 48, 25, 34, 21, 17, 06, 79. Errou, hein? Quem sabe faz galera! Olá, eu tô aqui para apresentar para vocês o método Renato Alves, treinamentos em aprendizagem acelerada. Quero ressaltar que não se trata de mais um palestrante generalista que apenas juntou informações e saiu dando cursos com promessas milagrosas, oferecendo medicamentos ou soluções apoteóticas. Para que você tenha certeza de que está nas mãos da pessoa certa, eu vou contar como um ex-esquecido, hoje estudioso com 20 anos de estrada investigativa, desenvolveu um método prático e se tornou a melhor memória do Brasil. Ele foi aquele aluno de notas baixas que assistia a aula, mas em seguida esquecia toda a matéria. Estudava para a prova, mas na hora não se lembrava. E o ânimo ficava cada vez menor.
Começou a trabalhar muito cedo e os esquecimentos refletiam no trabalho, gerando perda de tempo e produtividade, até que seu chefe o presenteou com um livro americano que falava sobre a memória. O Renato leu, tomou gosto pelo assunto e passou a exercitar-se e desenvolver seus estudos. Estudou ciências cognitivas, filosofia da mente e graduou-se em computação. Durante suas pesquisas, encontrou também velhos textos com métodos de memorização desde a Grécia Antiga e aprofundou-se em suas investigações. Quem diria, o ex-esquecido reuniu as técnicas que aprendeu e desenvolveu um método único com forte base científica e ainda por cima adaptado para a realidade latino-americana. Os 20 anos de pesquisas e observações foram muito bem aproveitados. Em 2006, seu método o tornou oficialmente o primeiro brasileiro recordista de memória. Publicou 6 livros e já ensinou mais de 250 mil pessoas em curso presencial. Para Renato, método e disciplina andam juntos, um precisa do outro. O sistema tem como lema seriedade e responsabilidade. A propósito, o método Renato Alves já foi ministrado dentro das maiores empresas do país e órgãos do governo, além de ter sido assistido por técnicos do MEC e aprovado por pedagogos. Olha, eu tenho certeza de que você está nas mãos da pessoa certa. Te ensina a estudar, organizar a informação e transformar em conhecimento. Ele pode comprovadamente auxiliar o estudante, o profissional ou o aposentado. Sem dúvida, a falta de memória pode trazer uma série de problemas e perdas que interferem negativamente em vários aspectos da vida material e emocional. Para citar apenas alguns prejuízos, perde-se tempo, dinheiro e muitas vezes crédito. Quanta energia gasta para tão pouco resultado? Isso é muito desgastante. Cláudia, por que você procurou o método Renato Alves? Bom, foi indicado, muito bem indicado, e eu estava com problema de memorização, por isso que eu fui fazer o curso. É isso aí. Cláudia, me diz sinceramente, esse curso trouxe resultados positivos para você? O que mudou na sua vida? As técnicas do Renato Alves são fantásticas. Me ajudaram muito a memorizar os textos, de ter mais atenção para ler e ter concentração nas coisas do dia a dia. Descobri que eu não sabia estudar, sabe? E depois do curso, minha vida mudou. Agora eu não esqueço mais de nada. Você tem que fazer esse curso, hein? É isso aí, Cláudia. Obrigado pela sua participação. A memória é inesgotável. Não tem limite de espaço, é uma função do cérebro e não um local. Sim, essa é uma boa notícia. Como função, ela pode ser melhorada e o que faltava era um bom sistema de aprendizagem como o método Renato Alves. Esse, com certeza, é um sistema que traz conhecimento. Antes de ingerir qualquer droga, saiba que conhecimento é o melhor remédio para a memória. É possível longevidade com lucidez? Tem como evitar o branco na hora da prova? Como fazer que um texto fique gravado na memória? Como ter memória de longa duração? Essas são algumas das perguntas frequentes que serão plenamente respondidas durante o curso. Porém, eu já posso adiantar que sim, longevidade com lucidez é possível. Existem inúmeras possibilidades de uso de memória para manter seu cérebro sempre jovem. O campeão mundial tem 74 anos. Tenha 8 ou 80 anos, você terá o aproveitamento que precisa. Sabemos que a boa memória é o segredo de muitos artistas, empresários, políticos, pessoas com destaque e bem-sucedidas. Você pode atingir o sucesso em seus objetivos com uma boa memória e são inúmeros os benefícios que o método Renato Alves traz. Vou enumerar alguns. Estudar e gravar na memória aqueles textos difíceis dos concursos, trabalhar com mais foco e produtividade, reduzindo o tempo gasto nas atividades, memorização de idiomas, lembrar-se da matéria na hora da prova, são muitos os benefícios. Consequentemente, também resgata a autoconfiança que, somada ao conhecimento adquirido, ajuda a conquistar maior crédito entre as pessoas que fazem parte da sua vida. Renato Alves é um nome forte no assunto de memorização em todo o país, um nome reconhecido por agregar experiência, confiabilidade, qualidade e responsabilidade. Essa é a base do sistema que foi apontado pela mídia como melhor método de aprendizagem do país. Acredite, esse curso é completo e tem tudo o que você precisa. Você está no lugar certo. O que marca a programação do curso é objetividade, seriedade e um sistema funcional. O que você precisa para atingir seu objetivo? Você sabe estudar?
Para responder a tantas perguntas, inscreva-se no curso e o retorno acontecerá. O programa foi formatado de modo que você possa concluir facilmente em 30 dias. Não existe similar no Brasil. Você fará um curso que trará resultados satisfatórios, benéficos e vai fazer diferença na sua vida, assim como tem feito na vida de muitas pessoas. Com método e disciplina, tudo flui melhor. Se você não tem tanta organização, mas tem o método Renato Alves, o programa garante que a disciplina acontece. No curso online, você encontrará todas as ferramentas que precisa, garantindo o retorno de cada centavo do seu investimento. Se você é estudante, profissional ou aposentado, está no lugar certo. Os melhores momentos da vida a gente guarda aqui, na memória. Realmente que eu tinha algum tipo de doença, como TDAH. Na verdade, percebi que aos 35 anos eu não tinha lido nenhum livro. Na verdade, demorando muito tempo para ler, sem concentração. Eu não tinha foco, concentração, precisava ler o texto várias vezes para poder compreender. Pegava processo de uso capião, por exemplo, ou recuperação judicial, inventário, que são processos que chegam a 2.000 páginas, e eu começava a ler esse processo e de repente eu percebi que eu tinha esquecido tudo que eu estava lendo. Então eu tinha que voltar lá atrás e ler tudo de novo, o que representa uma perda de tempo gigantesca. E eu, na velocidade que eu estava lendo, estava ficando angustiado e quase pensando em desistir. Fiquei um pouco receoso no começo de comprar, porque eu nunca tinha feito um curso desse. Eu simplesmente não conseguia aprender, não conseguia memorizar, lia um texto e no meio de um parágrafo do texto eu já não conseguia lembrar o que estava no início. Eu não estou conseguindo ter concentração e nem foco para poder estudar. E isso me deixa muito nervosa na hora das provas. E antes de fazer o curso, eu já tinha feito 40 provas de concurso e não tinha passado nem ficado perto de classificação. Porque eu estava tendo dificuldade de concentração e estudos. Isso por conta do pós-Covid. Comecei a ter problema de memória, esquecer as coisas mais recentes. Concentração muito melhor. Já nas primeiras aulas eu comecei a ter um aumento de atenção, concentração. Para vocês terem ideia, eu comecei a ler um livro por semana e fiquei muito empolgada com isso. Hoje eu li 43 livros. Eu falei, poxa, é isso que eu preciso para mudar a minha vida. Hoje eu tenho 2 graduações, tenho 3 especializações e eu devo tudo isso ao método professor Renato Alves. Hoje eu leio 4 vezes mais rápido do que antes. Ler já não é mais penoso. Hoje eu consigo ler um texto 10 vezes mais rápido, né, com foco. Então o curso ele me proporcionou, né, essa aprovação no vestibular de medicina. Então você que acha que a leitura é chata, se você experimentar o curso, além de você ter um ganho enorme na velocidade, você vai ter um ganho emocional e mental pelo fato de você começar a gostar de algo que é extremamente necessário para o sucesso profissional. Você vai ter mais confiança enquanto trabalha, confiança enquanto estuda, você vai gastar menos energia por dia. Eu percebi uma melhora muito grande na minha velocidade de leitura e na retenção de informação. O curso foi uma das decisões mais acertadas que eu tomei. Você ganha muito mais do que velocidade, você ganha concentração, você ganha disciplina, você ganha lições valiosas sobre consistência. É um curso completo, como você não vai achar aí em conteúdo gratuito. Ele está pronto para você, no mínimo, dobrar a sua velocidade de leitura. Eu consegui atingir uma velocidade de leitura que me faz ser capaz de ler pelo menos 4 livros por mês. Me fez fazer novos amigos, porque eu entrei em clubes do livro. E isso me deixa seguro. Hoje eu consigo vender muito melhor, consigo escrever muito melhor graças a essas técnicas. Quando a gente consegue organizar a nossa mente, a gente consegue tudo o que a gente quer. Aprovações em concursos públicos altamente concorridos. Passei na Defensoria, passei no Tribunal de Justiça e recentemente o Ministério Público da União. Comecei a ler muito mais rápido, assimilar muito melhor o conteúdo. Depois de fazer o curso, eu passei em primeiro lugar em 2 concursos. A minha vida financeira, a prosperidade chegou na minha vida depois dos seus conhecimentos. Eu fui aprovado em 3º lugar, eu passei no concurso do Ministério do Planejamento. 30 de dezembro saiu a minha nomeação. Além de ter aumentado a velocidade de leitura, também consegui ler neste ano 262 livros. E consegui passar no vestibular. Hoje eu curso medicina. Eu consegui passar na prova da OAB seguindo os métodos do curso. Não acreditei. Eu passei na primeira fase de primeira, que além de ele proporcionar conhecimento, ele proporciona a realização de sonhos.
espero que vocês tenham uma melhora na vida de vocês, como eu tive, né? Não só na profissional, como na pessoal também. Eu não sei o que eu seria sem conhecer o método do professor Renato Alves. Hoje foi a salvação da minha memória. Eu recomendo. Foi um investimento que valeu muito a pena e por isso eu recomendo. O método professor Renato Alves dá frutos, dá resultados e eu sou o exemplo disso. Se eu fosse você, eu já não perderia mais tempo, eu já faria minha inscrição agora mesmo. Se você ainda está em dúvida se vale a pena fazer esse curso do Renato Alves, eu posso afirmar para você que vale a pena sim. Se vocês tiverem a oportunidade, façam um curso com o Renato Alves, porque vai facilitar muito a sua vida. Para ser sincero, fui cético no começo, mas no decorrer eu vi que valia a pena cada centavo. Tá com esse problema de falta de memória, dificuldade no aprendizado, com certeza na plataforma do professor Renato Alves tu vai conseguir encontrar o material adequado e que vai sanar esse problema que tu tens aí.